Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres! Mais uma segunda-feira se iniciando, eu estou aqui com você, Laninola, falo de Criciúma, Santa Catarina, e é um prazer e uma honra para mim estar aqui com você para degustarmos essa palavra tão preciosa nesse banquete do céu. Hoje nós entraremos no capítulo 13 de Mateus e é com muita alegria que eu digo que nós vamos aprender um pouquinho acerca da parábola do semeador. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar os nossos corações nesta manhã tão preciosa e nos dizer segredos do seu coração. Você que pode, pegue sua caneta, seu caderninho e vamos anotar os segredos do coração do Pai para minha e para a tua vida nesta manhã. Amém? Vamos lá, hoje eu vou ler na NAA, capítulo 13, versículo 1 do Evangelho de Mateus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, aleluia, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, não, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, bem-aventurados os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas juntos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E logo em seguida vem a explicação da parábola, aqui no 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Até aqui. Gente, essa palavra simplesmente é extraordinária. Deus nos ensina. E eu quero trazer isso hoje para nós acerca de 3 tipos de coração. 3 não, são 4 tipos de corações. Que fala, né, a palavra da parábola, da semeadura. Primeiro eu quero falar um pouquinho dessa primeira, à beira do caminho, né? Que é aquele coração endurecido, que ouve a palavra e não a compreende. Esse coração é endurecido, a palavra não entra, não tem jeito. A rotina dessa pessoa já tomou
tornou insensível, ele vai vivendo a vida, sabe, agarrados aos seus maus hábitos, à sua rotina, orgulhoso de si mesmo, orgulhoso da sua crença. Sabe aquele tipo de deixa a vida me levar, a vida leva eu? Mais ou menos assim. A mensagem bate nele e volta. Muitas pessoas que ouvem a palavra, mas não entra em seu coração, Satanás a rouba antes. Esse é aquele à beira do caminho. Não quer se render ao Evangelho, não quer se render a Jesus. E o segundo solo é o rochoso, né? Onde tem pedras, é um coração superficial. À medida que a semente cai nesses lugares, começa a germinar, mas logo suas raízes encontram uma camada rochosa e não tem como se expandir. Logo nascem plantas exuberantes, chamando mais atenção que as demais. Mas quando vem o sol, gente, vem o sol, vem a chuva, vem as tempestades, elas são as primeiras a morrer. Acabam morrendo bem antes de frutificar. São aquelas pessoas que imediatamente aceitam a palavra. Sabe aquelas pessoas que você vê em seu meio, assim, que querem mudar tudo ao seu redor? Eu aceitei Jesus, agora eu vou mudar de vida. E, meu Deus, mas como dizia minha mãe, é fogo de palha, mas que logo se apaga. É passageiro. Elas abraçam o evangelho do lucro. E vem as frustrações, as perseguições, mas não conseguem permanecer. Porque elas vão pelo um vento de doutrina. Algo disso, as pessoas chamam elas e dizem que a vida vai mudar, prometem, né, um evangelho que não existe, elas se agarram só àquilo que é conveniente para a vida delas. Aí elas vão até onde conseguem, porque é superficial, elas não têm uma raiz em Deus. Quando olhamos para esse tipo de pessoa, parece que estão muito à frente das outras, mas de repente tudo desaba para elas. Por quê? Porque elas não têm raízes, elas não têm onde firmar, elas só têm algo superficial. E depois vem a terceira, que é aquele solo cheio de espinhos. É aquele coração ocupado, sabe? Tem uma boa aparência, até parece profundo. Você olha para essa pessoa, você diz, nossa, que solo argiloso, que solo fértil. Mas as preocupações da vida o tiram o foco, o sufocam e muitas vezes o espinho cresce junto com os seus frutos, sufocando, não deixando que os frutos venham. Muitas vezes... você sabe quando a gente tem uma plantação assim de grama e nasce aquela, não sei como é que é o nome, mas uma ervinha, né, que nasce junto ali, uma plantinha nasce junto com a grama e não tem como você simplesmente ir ali e cortar, porque você pode matar tanto a grama, você não consegue arrancar só o que não presta, né? Você vai acabar matando os dois. Então, o seu negócio é tratar. Uma pessoa assim, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser amada. Uma pessoa assim, ela precisa de raízes profundas em Deus. E, na realidade, esses espinhos que muitas vezes sufocam essa pessoa, tudo ao seu redor toma o lugar de Deus. Ela não sabe mais o que é prioridade. As coisas que o mundo oferece falam mais alto para ela que o evangelho. Ela quer agradar a Deus, mas quer ser amigo do mundo. Eu ouvi um dia alguém dizer assim que ela está com um pé na canoa de Deus e outro pé no mundo. E a fascinação pelo dinheiro e pelas coisas, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, tudo isso corrompe ela. E por fim, ela é obcecada pelos prazeres da vida. Infelizmente, essa pessoa é uma pessoa onde está o coração muito ocupado, o solo cheio de espinhos. Essa pessoa, ela precisa voltar no princípio para que a sua terra seja fofa. E por final, a terra boa. Um coração frutífero, como a gente quer, como a gente almeja, né? Quando a gente olha esses tipos de solos, a gente pensa assim, eu sou o coração frutífero. Assim como eu já falei para vocês que a gente sempre é Davi e nunca Saul, né? O mal a gente nunca quer ser, a gente sempre quer ser o bonzinho. Mas nesta manhã, a minha oração é para que a gente seja mesmo essa terra boa, esse coração frutífero, que os nossos olhos e a nossa vida seja levada para esse lugar de uma terra boa, porque esse solo fofo, ele não tem rocha, não é um solo rochoso com pedras, com areia, com coisa que vai atrapalhar o crescimento. Neste a semente abre, a vida produz uma enorme colheita, né? E o bom, para dizer que a gente é uma árvore boa, a gente tem que dar bons frutos. Essas pessoas não só ouvem a palavra de Deus, como ouvem com o coração aberto. Então, nesta manhã, que o meu coração e o teu coração possam estar abertos como esse tipo de pessoa que recebe, ouve e pratica. Esses 3 passos, gente, é muito importante para que a gente possa realmente crescer
em terra boa, para que a gente seja essa terra boa, para quando a gente ouvir a palavra, a gente tenha um coração de terra boa, que a gente ouça, receba e pratica. Nesses nossos dias eu sei que é muito difícil, né? Porque muita gente não tem nem tempo para ouvir a palavra. É escasso, e ainda mais aqueles que praticam. Mas a minha oração é, eu peço ao Senhor que tanto eu quanto você possamos ser esse coração de terra boa. Uma pessoa que veja realmente os nossos pecados e reconheça e se arrependa verdadeiramente e querem amar Cristo e servir a Ele com fidelidade. Porque a marca desse coração que dá bons frutos é ter um coração bom, é dar bons frutos. A marca desse coração, para dizer assim, ele é parecido com Cristo, eu sou uma cópia de Jesus, eu sou parecida com Ele, eu transpiro o amor dEle, é se eu estou dando bons frutos. Então, que nós possamos ser, nesta manhã, aquele coração apaixonado por Jesus, aquele coração que não quer ser parecido com as outras terras ruins, mas que quando a gente ouvir a palavra, a gente possa praticar e que a gente seja uma pessoa segundo o coração de Deus, assim como o nosso amigo querido, o nosso rei Davi. Amém? Então, essa é a palavra que eu tenho nessa manhã, é uma palavra um pouco dura, né? Porque a gente entrou em terras que muitas vezes nós estamos, em lugares que nós estamos como aquelas terras, mas nesta manhã o Senhor quer que nós paremos, ouçamos e praticamos. E começamos a transformar a nossa vida à medida que o Evangelho se torna vivo na nossa vida. Amém? Deus te abençoe, querida.